Zap do Entre Ribeiros, gerente regional do Sebrae Minas, fala sobre a realização do diagnóstico que pode apresentar soluções sustentáveis que permitirão avaliar a ampliação da produtividade agrícola da região. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Agropecuária e sustentabilidade. A Irriganor e o Sebrae Minas, com o apoio da Prefeitura Municipal de Paracatu, anunciaram no final do mês de maio o início do estudo de zoneamento ambiental e produtivo, chamado ZAP, da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Entre Ribeiros, que abrange uma área produtiva de 21.700 hectares irrigados. A metodologia do ZAP possui como objetivo a disponibilização de base de dados e informações que subsidiarão a formulação, implantação e monitoramento de planos, programas, projetos e ações que busquem o aprimoramento da gestão ambiental da subbacia hidrográfica estudada. Com a adoção de um zoneamento territorial, é possível considerar os aspectos produtivos econômicos e o viés ambiental, visando orientar o planejamento do uso conservacionista dos recursos naturais, permite simplificar e tornar ágil a gestão e o monitoramento do uso do solo no âmbito da propriedade rural e, simultaneamente, do próprio conjunto dessas propriedades nas bacias hidrográficas. Eu prosei com o gerente do Sebrae Minas, na Regional Noroeste Alto Paranaíba, Marcos Alves. Ele explicou como surgiu a proposta para o ZAP do Entre Ribeiros. Bom dia, Francis. Obrigado pela oportunidade. Sempre faço questão de ressaltar a importância que o Paracatu Rural tem, não só para a nossa cidade, mas para toda a região, em relação a levar informações que são importantes, em especial para o empreendedor rural, mas porque também a sociedade ela possa ter conexão com esse setor que é o mais importante que a gente tem no território e que gera tanta riqueza. De fato, a gente vem de uma jornada que aí, muito provavelmente, alguns dos ouvintes se lembram que a gente inicia uma etapa importante da atuação do Sebrae no agronegócio, na parceria com a Irriganor, que nasce inclusive dentro de um grande evento que a gente fez aqui, que foi o Seminário de Tendências de Agronegócio. E desse evento, a gente acabou percebendo quais eram as dores do setor, né, as dificuldades do segmento e também da região. Naquela época acabou se coincidindo por uma das mais graves crises hídricas que a gente teve na nossa região, na cidade de Paracatu em especial, que mostrou para a gente a oportunidade em relação a estruturar o ZAP, né, o Zoneamento Ambiental Produtivo. O primeiro foi feito na bacia do Ribeirão das Almas, no município de Bonfinópolis de Minas. Logo em seguida foi feito o do Santa Isabel, que é responsável, como você bem falou, por abastecer a cidade de Paracatu. Ele foi entregue no ano passado. E agora a gente chega neste momento de iniciar uma etapa importante desse estudo, que é exatamente o mapeamento do Entre Ribeiros através dessa metodologia. Essa ideia, Marcos, surgiu lá atrás, já vinha sendo discutida, ou foi por esses últimos tempos que se tomou essa decisão de realizar esse zoneamento ambiental e produtivo na principal bacia produtora da questão de irrigação aqui no município? O fato que a gente... as coisas acabaram tendo uma sequência lógica, Francis. O nosso primeiro estudo, ele teve na época, em especial, uma demanda do poder público de Bonfinópolis, junto com a Irriganor, né, que acabou sendo inclusive a maneira da gente validar como que seria esse estudo. E aí, tendo esse primeiro levantamento em mãos, era muito claro que aí, assim, toda a sociedade sabe que a água, como bem público e comum, o seu primeiro uso é para necessidade humana, para a vida humana. Então, era, acho que muito clara a necessidade de se fazer, por esse histórico, né, de Paracatu, de se fazer
no Ribeirão Santa Isabel, responsável pelo abastecimento da cidade. E logo depois, quando a gente imagina exatamente dentro dessa lógica da importância econômica, do que se gera de divisas, e não preciso, a gente costuma falar que tem algumas coisas que são tão óbvias, mas é importante a gente falar sempre para não ser esquecida. O Noroeste Mineiro, ele é o principal responsável pela produção de grãos do estado, é a região mais importante em relação à produção. Isso gera muita riqueza, isso gera muitas oportunidades de desenvolvimento econômico, e essa produção aqui acontece justamente por conta desse projeto ter sido estruturado. Então, ter um estudo desse, do ZAP, que na sua essência, ele faz a geração de dados, né? Ele cria os dados, as informações, para a formulação de planos, para poder recuperar, para poder monitorar uma subbacia. Fazer no Entre Ribeiros, acho que é ir ao encontro da necessidade, se num primeiro momento a gente salvaguarda o acesso à água à população, ter informações para que possam ser feitas políticas públicas e desenvolvimento de ações, mas que agora que a gente possa garantir também o desenvolvimento econômico, sendo sempre tendo como base principalmente a sustentabilidade do trabalho, do produtor rural e do empreendimento rural. A gente continua essa prosa aí depois do intervalo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? Economia Rural. Esse estudo do ZAP do Entre Ribeiros, proposto então pela Associação de Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais, Irriganor, e pelo Sebrae Minas, com o apoio da Prefeitura Municipal de Paracatu e diversos parceiros, vai detalhar a disponibilidade hídrica, o uso e a ocupação do solo naquela bacia. O gerente do Sebrae, Marcos Alves, falou sobre o envolvimento da entidade no agronegócio aqui na nossa região. A gente vive um cenário delicado, eu acho que em qualquer assunto, em qualquer tipo de abordagem, a gente nunca pode esquecer que a gente vive em tempo de coronavírus, de Covid, que tem impactos econômicos importantes, inclusive para próprias entidades como o Sebrae, que precisou fazer a priorização da sua ação. A gente entende que a garantia dos segmentos econômicos que são primordiais para um território, elas devem ser levadas em consideração até como forma de combate, né? Exatamente a situações além de saúde, que são exatamente a situação econômica, que a gente precisa atuar. E aí, se o agronegócio ele vem representando para Minas e para o Brasil um fôlego em relação principalmente, né, a gerar riquezas nesse momento que, em especial, os pequenos negócios têm tanta dificuldade, o Sebrae se colocou à disposição desse pedido, era um pedido, né, na realidade, da Irriganor, que sim, que a gente gostaria de continuar. É uma resposta a essa entidade que vem desempenhando um papel muito importante na nossa região. A Irriganor, ela representa a governança de todo o território, ela congrega e ela converge iniciativas de cooperativas, de associações de produtores e criou essa oportunidade e aí a partir disso também na parceria com a Prefeitura Municipal de Paracatu. Então a gente tem aí no primeiro momento um investimento onde o Sebrae ele aporta recursos para realização do trabalho, para contratação dos serviços especializados, com uma contrapartida muito importante da Irriganor e seus produtores e também da Prefeitura, e a partir disso a gente, o processo já se iniciou, né, na realidade, o processo de contratação, que a gente entende aí que dentro dos nossos tempos, cerca de, no máximo um mês, a gente já tem a capacidade de começar os estudos preliminares e ao longo do ano, em especial no final do ano, a gente possa ter a capacidade de apresentar esse estudo, que é importante
no próprio caso, como exemplo do Ribeirão Santa Isabel, já criou oportunidades de captação de recursos. A própria Emater, que é um parceiro fundamental, diga-se de passagem, que inclusive faz parte desse trabalho também, conseguiu alocar recursos em cima do trabalho que foi desenvolvido, bem como houve a captação de recursos também junto ao Comitê da Bacia do São Francisco, para poder atuar e desenvolver ações em relação à recuperação, à segurança hídrica e, claro, na expectativa do que foi feito para o Santa Isabel, que a gente possa fazer o mesmo para o Entre Ribeiros, de criar a condição de, a partir desse estudo, ter um plano de ação, um planejamento estratégico muito claro das ações que precisam ser desenvolvidas para poder garantir a sustentabilidade hídrica e também, quem sabe, né, dentro do trabalho que pode ser feito, inclusive criar condições para que no futuro possa haver ampliação da produção através do melhor uso da água disponível na região. Paracatu é um dos principais municípios produtores agrícolas do Brasil. O levantamento sobre o uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Ribeirão, Entre Ribeiros, permitirá a avaliação do potencial de adequação da bacia às leis ambientais, ao correto manejo das atividades agro-silvipastoris e à melhoria do uso dos recursos naturais. Paracatu ainda está em segundo lugar dentre as cidades do Brasil em saldo positivo de empregos. O agronegócio é o que tem salvado os empregos na cidade do noroeste de Minas Gerais. Só no mês de abril, por exemplo, foram 752 novos postos de trabalho nesse setor agropecuário, como reforça Marcos Alves. Franz, perfeito e assim, muito bem lembrado, e foi nesse cenário, mais uma vez, a gente recebeu uma notícia dessa de Paracatu como a principal cidade de Minas Gerais na geração de postos de trabalho e sendo destaque nacional. Nós analisamos os dados do CAGED e sim, o principal responsável foi o agronegócio. Esses são dados que já estão disponíveis, né? E que confirmam exatamente assim. Acho que se a gente tem um segmento que gera um terço da riqueza apenas dentro das propriedades rurais, a agricultura tem essa importância, e ele vem criando condições para que a região não sofra tanto no aspecto econômico quanto outras regiões. É dever do SEBRAE, sim, e nosso foco principal na atuação junto aos pequenos negócios, mas da gente garantir a criação de um ambiente favorável para todos eles. Então a gente entende que se em uma região que tem a produção tão importante que é a do Entre Ribeiros, se um estudo como esse, ele garante a manutenção da produção, permite que essa produção ela possa ter uma lógica de sustentabilidade, de futuro, isso de maneira direta, isso acaba sendo capturado pelos pequenos negócios através, principalmente, da distribuição do dinheiro que é feita a partir da produção dessa região. Então, de fato, a sua análise ela vai ao encontro do que a gente imagina que para atingir o objetivo de garantir o desenvolvimento econômico para os pequenos negócios e para a sociedade, a gente garantir um ambiente favorável e, mais uma vez, sério, sustentável, a gente cria uma condição de desenvolvimento não só para os produtores rurais, mas para toda a sociedade que está envolvida com essa produção. Depois do intervalo tem mais a respeito do Zap do Entre Ribeiros. Olá, você pode acompanhar o seu Jornal do Agronegócio onde preferir. Inscreva-se no nosso canal YouTube, youtube.com/Paracatu Rural. Siga-nos no Instagram, @Paracatu Rural, ou então no facebook.com/Paracatu Rural. Se preferir, também temos podcast no seu app preferido, como SoundCloud, Spotify, iTunes e diversos aplicativos de podcast. E ainda você pode cadastrar o seu e-mail no nosso site, paracaturural.com, para poder não deixar nada passar. Paracatu Rural é o seu jornal do agronegócio. Se você quiser, também pode mandar uma mensagem para a gente pelo Zap Rural, 389-9181-0123. Valeu, hein? O Zap baseia-se em um levantamento de informações do meio natural e também do meio produtivo que poderá contribuir significativamente para as diretrizes de ordenamento do uso do solo no âmbito da bacia hidrográfica do Entre Ribeiros, possibilitando
a concentração de esforços de recuperação da bacia nas áreas mais críticas. O estudo também irá nortear as áreas de produção e aquelas que deverão ser preservadas ou recuperadas, a necessidade de reservação e ou outras formas de equalizar o conflito de uso das águas. O Ribeirão, entre Ribeiros, é um importante afluente do rio Paracatu, que é o maior afluente do rio São Francisco. Nos anos 2001 e 2002, devido a uma forte estiagem, a utilização dos recursos hídricos do Ribeirão, entre Ribeiros, chegou a um nível crítico, então ocasionando conflitos entre os agricultores. O gerente do SEBRAE, Marcos Alves, explicou que o ZAP irá diagnosticar onde estão as falhas na bacia do Entre Ribeiros, o que pode ser melhorado e também onde e quando utilizar os recursos que já são ofertados. França, acho que é até importante destacar o quanto hoje nós temos entidades, né, associações, os próprios comitês das bacias, do quanto são profissionais e quanto são sérios. A própria região, a partir dessa produção, profissionais que existem, que se preocupam e que se cuidam disso. Então, que de fato que assim, de maneira muito ampla, o produtor rural ele é muito responsável e ele tem muito cuidado em relação, inclusive porque ele precisa garantir e ter o recurso disponível para poder continuar, para ser perene, né? Para ele não é interessante, acho que para a última pessoa que vai ser interessante o esgotamento é exatamente para o produtor rural, porque ali advém inclusive, né, a sobrevivência dele. Mas um fato que a gente percebe, acho que inclusive da nossa experiência com o ZAP, que justifica até a nossa atuação e a nossa priorização por ele, é que a partir do momento que você tem dados estruturados e um projeto com ações de curto, médio e longo prazo, permitem maior assertividade. Então, os recursos envolvidos, sejam pelos empreendedores, pelos empresários, por entidades, pelo poder público, se há um delineamento estruturado em um plano com a metodologia confiável, que é exatamente isso que o ZAP traz de maneira muito consistente, né? Levando em consideração os dados que existem oficiais em relação ao uso da água, a tecnologia que a gente tem disponível hoje, que é exatamente uma fotografia, né, de satélite de qual que é real a situação, junto com as visitas em loco, as visitas em campo, de ter muito claro o que precisa ser feito com base em inteligência, né, pegando então, existem dados, esses dados são transformados em informações e a informação ela cria inteligência para a tomada de decisão. Então, existe um trabalho muito duro sendo feito em relação à conservação, mas se a gente tem essa inteligência, facilita muito e otimiza recursos, otimiza tempo e permite sim que para o futuro, através da governança, né, fundamental, acho que a partir do momento que a gente tem um plano como esse, tão consistente, o envolvimento dos atores que ali têm compromisso com esse papel, de forma convergente, permitem sim que a gente tenha a garantia de um futuro promissor em relação à manutenção e até mesmo ampliação da produção na nossa região, de maneira ética, de maneira justa e de maneira sustentável. O estudo do ZAP contém informações do meio natural e produtivo e consiste em 3 etapas, que são definição das unidades de paisagem, diagnóstico da disponibilidade hídrica da subbacia e levantamento do uso e ocupação do solo. A previsão é que o estudo de zoneamento ambiental e produtivo do Ribeirão Entre Ribeiros fique pronto no final deste ano. O gerente do SEBRAE Minas na Regional Noroeste Alto Paranaíba, Marcos Alves, falou sobre a importância desse diagnóstico que pode se elaborar ações mais assertivas para o melhoramento da produção de água da região, proporcionando ganhos para todos os usuários da bacia do Paracatu e também do São Francisco. O ZAP, né, como a gente costuma chamar, esse estudo zoneamento ambiental produtivo, é uma metodologia muito bem estruturada e que permite uma criação de base para a tomada de decisão. Não é possível nenhum empreendimento, nenhuma região, nenhum setor se desenvolver sem a falta de planejamento. A gente sabe isso
na nossa vida, pessoal, a gente precisa de planejamento financeiro, de planejamento social, e com recurso hídrico isso é ainda mais importante porque envolve a coletividade. A importância desse trabalho está exatamente em entregar um estudo que não é só para os produtores, este documento é um documento público de posse de todos, para que tenham noção de qual é o uso existente da água, como esse uso está sendo feito, para que ele possa ser mapeado, possa ser utilizado de forma ainda mais racional e, mais uma vez, como a gente, importante evidenciar, possam ser construídas diretrizes e ações para que possa ser ainda melhorado tanto o controle, o aprimoramento e também a garantia de maior acesso ao recurso hídrico. Nunca é tarde para poder replanejar, então, né? Não, nunca é, Francis. Acho que esse cenário que a gente vive agora, mais do que nunca, demonstra isso, que a gente precisa ter plano, a gente precisa trabalhar, mas é importante que a gente, vez ou outra, seja pela necessidade, ou seja pela oportunidade, a gente possa estruturar e pensar, até porque, a exemplo dessa própria metodologia, novas tecnologias sempre virão para facilitar a nossa vida, e o próprio ZAP ele se baseia essencialmente em ter uma base tecnológica muito sólida para poder garantir a confiabilidade das informações que serão disponibilizadas para todos. Marcos, obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Franci, mais uma vez parabenizo pelo trabalho missionário do Paracatu Rural em relação a levar informações importantes para os produtores rurais, mas também para desmistificar o que é a produção agrícola e trazer esse reconhecimento importante para esse setor que faz tanto por nós aqui no nosso território, em Minas Gerais e todo o país. Obrigado. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.